De uma experiência de rebelião e disciplina, Jonas passou por uma experiência de arrependimento e de consagração. Deus, em sua graça, lhe deu a chance de um recomeço. Sem dúvida, Jonas esperava morrer quando foi lançado às águas do mar pelos marinheiros, mas quando se viu dentro de um peixe, percebeu que Deus, por sua graça, o havia poupado. Mas o que Jonas ficou fazendo durante 3 dias e 3 noites em que ficou na barriga daquele peixe? Bem, o ponto de partida da oração de Jonas nos dá a ideia de que ele clamou a Deus o tempo todo. Mas a oração registrada neste capítulo veio depois que Jonas recebeu de Deus a certeza de que seria liberto daquela situação. Note que o que temos aqui não é uma oração pedindo libertação, mas sim uma oração de ações de graça e louvor pela certeza da libertação. Jonas sabia que Deus tinha ouvido sua oração. Isso demonstra a sua fé, a paz e a certeza de que sua oração seria atendida mesmo antes da resposta propriamente dita chegar. A oração é um dos milagres constantes da vida cristã. William Law disse que aquele que aprendeu a orar, aprendeu o maior segredo de uma vida de santidade e de felicidade. Você vai perceber que nesta oração, Jonas usa muitas frases e figuras de linguagem dos Salmos. Isso mostra que ele conhecia a palavra de Deus e a tinha guardada na memória. Veja como é importante basearmos nossas orações na palavra e nas promessas de Deus. Jonas percebeu que não foram os marinheiros que o lançaram ao mar, mas sim o próprio Deus. A maior dor dele foi o sentimento de ter sido lançado para longe da presença do Senhor. Mesmo assim, ele estava determinado, mesmo na barriga do peixe, a voltar o seu coração para Deus e tornar a ver o seu templo. Antes de ser engolido pelo peixe, Jonas afundou. E nessa oração ele descreve de maneira vívida como as águas o cercaram até a alma. As algas marinhas se enrolaram na sua cabeça. Essas algas marinhas são aquelas que, mesmo perto da superfície do mar, onde o homem pode lutar, elas se enrolam em volta do corpo e é um perigo até mesmo para o nadador mais experiente, pois quanto mais se luta para se livrar dela, mais ela se envolve no corpo. No caso de Jonas, era pior ainda, porque ele estava embaixo d'água, incapaz de lutar, de modo que as algas eram como uma mortalha para ele. Quando sua alma estava prestes a afundar na noite da morte, ele pensou em Yahvé e orou, e sua oração subiu ao Senhor em seu santo templo, onde ele está entronizado como Deus e rei do seu povo. Jonas percebeu que era inútil resistir a Deus e tentar fugir dele. Ele havia observado a vaidade mentirosa, a promessa enganosa de sua própria vontade e seu próprio caminho, em oposição a Deus. E não apenas descobriu que Deus era mais forte do que ele, mas foi levado a ver e confessar que ao assumir essa conduta, ele havia se tornado o seu próprio inimigo. Ele se arrependeu de ter fugido de Deus e se voltou para ele com promessas de sacrifício. Ele agora tinha um coração grato, renovou o compromisso dos seus votos e estava disposto a fazer tudo o que Deus lhe ordenasse. A frase "a salvação vem do Senhor" foi a declaração triunfante de Jonas. Essa citação dos Salmos é a declaração central do livro, também é o tema central das Escrituras. Jonas foi sábio ao memorizar a palavra de Deus, pois a capacidade de citar trechos das Escrituras, especialmente o livro de Salmos, lhe deu luz naquele momento de total escuridão e esperança numa situação aparentemente desesperadora. Na oração de Jonas, vemos o arrependimento como mais do que um evento único. Embora comece em um momento específico, deve continuar a amadurecer. O arrependimento é um evento, mas também é um processo. O peixe que engoliu Jonas agiu sob o comando de Deus, tanto quanto o engoliu, como quando o vomitou em terra seca. E foi uma maneira um tanto infame de um profeta de renome chegar em terra, não é mesmo?
A libertação de Jonas ocorreu após seu arrependimento completo. Ele não estava apenas arrependido de ter fugido, mas confiava em Deus novamente. A libertação de Jonas ocorreu após 3 dias e 3 noites, prenunciando a ressurreição de Jesus, conforme o próprio Jesus testificou. É importante entender que a literatura rabínica da época de Jesus explicava que, ao dizer um número X de dias e noites, era apenas uma figura de linguagem que podia se referir a qualquer parte de um dia ou de uma noite, ou seja, uma parte de um dia era considerado um dia inteiro. Sendo assim, quando Jesus disse 3 dias e 3 noites, não significava necessariamente um período de 72 horas, mas sim um período que incluía pelo menos as partes de 3 dias e 3 noites, ou seja, parte de sexta, quando ele morreu, sábado e parte do domingo, quando ele ressuscitou. A Bíblia não diz onde Jonas foi deixado pelo peixe. Certamente não foi em Nínive, pois lá não tinha litoral, mas sim em algum lugar na costa do Mediterrâneo. Dali, Jonas teve que fazer uma longa viagem até chegar a Nínive para cumprir a ordem do Senhor. Jonas estava livre para obedecer o Senhor e levar a mensagem de Deus ao povo de Nínive, mas ainda precisava aprender algumas lições. Não perca o penúltimo capítulo da nossa minissérie amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!